E com a palavra, o nosso irmão Aloysio Silva. Bom, companheiros, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que os benfeitores espirituais que coordenam essa casa espírita possam nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós. O nosso amigo Tadeu já nos apresentou como é que chegamos até aqui. E nós trouxemos alguns livros, inclusive o tema da palestra Ecoterapêutica do Perdão, mas ao longo da viagem eles foram ficando, os ciclos foram ficando, e como a gente chegou aqui na ponta, então alguns não conseguiram chegar aqui. Eu queria, esse aqui é o último livro lançado por nós, não é da nossa autoria, é do Espírito Jordano Bruno. Eu entro aqui como médium, psicografando. São mensagens que a gente psicografa lá na nossa casa, na reunião mediúnica, toda terça-feira, e também nas casas espíritas, nos lares, por onde a gente passa, na Europa, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e que depois acabam se tornando um livro. O título do livro é Convivências, e eu quero mostrar para vocês uma coisa que tem a ver com o que nós vamos conversar hoje, que é convivência com você mesmo, no capítulo 2. Ele começa dizendo assim, aliás, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para uma voz feminina, ver uma voluntária aí, ou mesmo uma voz masculina, para fazer a leitura aqui do livro. Depois eu venho para cá para dar sequência. Eu faço. Você faz? Então, cara. Eu acho que melhor sem ele, né? Vocês acham que tá bom? Eu acho que tá bom. Tá bom? Hã? Não tá? Eu acho que sem ele vai ficar mais. Se você. O seu microfone. Eu posso diminuir. Sei. Convivências com você mesmo, jovens no sofrimento, homens e mulheres embriagados pelo dinheiro fácil, crianças abandonadas nos lares ou nas calçadas, drogas dizimando famílias inteiras, violência que mata jovens que ainda não atingiram a idade madura, sonhos frustrados, casamentos desfeitos, corações oprimidos, servidão escravista nos porões das residências das grandes cidades brasileiras. Corrupção política que parece não ter fim com a impunidade das leis humanas. Religiosos iludindo e ludibriando, construindo e constituindo patrimônios pessoais milionários. Este é o retrato de um planeta que cada vez mais precisa de Jesus. E você quem é? Qual destes grupos participa? Nenhum deles? O que faz para reduzir a dor das pessoas que pertencem a estes grupos? Por que está na Terra? Saiba que alguns anos atrás, todas essas pessoas engrossavam as fileiras do mundo invisível, e lá estavam livres para atormentar a todos os reencarnados no planeta de expiação e provas. Para que a regeneração seja implantada, foi necessário trazer estes seres para este lado da vida através da reencarnação. Em um corpo de carne, ficaram limitados nos seus desequilíbrios e as consequências para a coletividade menor. Então mudemos o olhar. Casamentos cada vez mais sólidos e demorados, índice de divórcio reduzindo dia após dia. Avanços da medicina ampliaram a qualidade e quantidade de tempo de vida dos seres humanos, que hoje podem planejar para viver mais e mais.
Ser centenários hoje já não é mais uma raridade, e logo será a regra. As democracias cada vez mais se fortalecem nos países onde ditadores governaram por séculos. A sociedade civil organizada limita poderes de políticos corruptos, colocando-os para trás das grades na Itália, Estados Unidos, Brasil, México, etc. As sociedades políticas mais organizadas se reúnem pensando e repensando e fiscalizando a questão ambiental e da pobreza, os direitos da criança, do negro, do homossexual e do idoso são cada vez mais respeitados e regulamentados. E você de qual grupo participa? O que faz para melhorar a vida do seu semelhante? Esta é a realidade. Jesus está no comando do planeta Terra. Estamos mergulhados no mundo da regeneração. O amor está tomando conta do planeta e criando cada vez mais seres humanos viventes. Próximo está do reino de Jesus e temos muitos motivos para comemorar. Próximo está a nova era e temos muito o que fazer. Próximo está Jesus Cristo de você. Sinta-o, pense nele, veja ele e tudo ficará bem. Fique próximo de si mesmo. Fique você próximo dos seus familiares e amigos. Vida nova é nova oportunidade do mundo de regeneração que ora se instala. Fique com Jesus. Isso aí já é para o Espírito e para ela, né? Que já não é mais a minha autoria. Então, essa é a proposta. A gente olha e valoriza o lado que quiser. Podemos olhar em um copo que está meio cheio, a gente pode dizer que ele está meio cheio. Ou podemos reclamar dizendo que ele está meio vazio. Aí a gente olha o que preencheu ou o ambicioso olha o que falta. Essa é a diferença. Nós olhamos para o progresso ou olhamos para as misérias que ainda faltam ser extirpadas e que serão com o progresso. E tudo isso permeia uma situação chamada perdão. O perdão é a grande razão para estarmos na Terra. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o objetivo da encarnação. E a resposta das entidades é o progresso. Então os espíritos superiores respondem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos de maneira sucinta, cobrando de nós um desdobramento desta questão. O Livro dos Espíritos é o grande tratado das verdades que precisamos meditar para entender cada questão ali apresentada. No entanto, Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, através das mãos de Divaldo Franco, vai dizer para nós que, parafraseando Allan Kardec, ela vai dizer para nós que o objetivo da encarnação é a administração dos impulsos e o desenvolvimento das nossas potencialidades. Então nós estamos aqui reencarnados para administrar os nossos impulsos. Como nós não administramos ainda de verdade, não ainda os educamos, nós fazemos bobagem que compromete o nosso presente e, por consequência, o nosso futuro. Ou fazemos bobagem porque magoamos, e aí provocamos em nós um sentimento de culpa que nos paralisa, porque a culpa paralisa, e provocando o outro. Ou então somos impulsivos em acolher a agressividade do outro, e aí desenvolve em nós um sentimento de mágoa, que vai comprometer décadas, às vezes séculos de sofrimento. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele vai dizer: 1 minuto de irreflexão
pode levar a séculos de sofrimento. São os nossos impulsos. Então, Joana fala que o objetivo da encarnação é administrar o impulso. É para isso que estamos aqui. Para administrar os impulsos, para sermos menos impulsivos. Não é que nós não tenhamos vontade de agredir, mas deixar que a agressão fique no controle da consciência. Não é que não tenhamos vontade de reagir, mas quem reage são os animais, porque não tem dentro deles o desenvolvimento da razão. Nós temos que agir. Reagir é quando alguém pisa no nosso pé, dentro do ônibus, em algum lugar público, e a gente então dá uma cotovelada e diz: tira o pé do seu cotovelo. Isso é reação. Agir é tentar entender por que ele está pisando no meu pé. Por que essa agressividade? Ou será que ele ou ela está desatento e nem sabe que está pisando? E aí, a partir dessa reflexão, a gente pode chegar a uma pessoa e dizer: amigo, você percebeu que tem alguma coisa macia debaixo do seu pé? Não, pois é, o meu pé. Ah, desculpa, pronto. Ao invés da gente reagir, como ele não percebeu o chamado sem noção, né? Como ele não percebeu que pisou no nosso pé, ao tomar a cotovelada, ele reage também, porque ele fala: por que está me dando cotovelada? Eu não fiz nada com ele. Então, a falta de administração dos impulsos faz com que criemos em torno de nós situações de conflito. E quais são as pessoas que mais se localizam nessa situação de conflito? As pessoas que estão próximas de nós, os nossos familiares. A esposa, o marido, os filhos, os pais, os amigos, os companheiros de casa espírita, por que não? É exatamente em meio a essas pessoas que nós semeamos esses desequilíbrios. E vale lembrar que é sempre um desequilíbrio nosso. Porque não é que o outro não me magoou. Sou eu quem me magoei. O outro muitas vezes fez algo que ele não tem a mínima noção de que nos fez mal. Ele nem sabe o que fez. E nós nos sentimos magoados. Quantas vezes as pessoas vêm nos pedir desculpa? Fulano, você me desculpa, por que? Não, porque semana passada eu fiz isso com você. Você fez? A gente nem sabe. Como a gente não está ligado, sintonizado com o desequilíbrio, a gente não se magoou. No entanto, ele se sentiu culpado. Portanto, por isso ele pediu desculpa. Porque diante de um fato de desalinho, diante de um fato de desequilíbrio, diante de um fato de agressividade, o desequilíbrio é do outro, não é nosso. E mesmo que perdoemos, ele fica em débito com a justiça. A grande questão do perdão é que o perdão estabelece um senso de justiça dentro de nós. E para haver justiça, a gente precisa avaliar qual o nosso tamanho. E na maioria das vezes, nós temos uma visão distorcida, exagerada de nós mesmos. Quem ele pensa que é? Como é que ele fala assim comigo? E você quem é? Ele pensa que é quem? E você está pensando que é quem? A gente fala com a pessoa, que você está falando com uma pessoa importante, você está falando com o rei da cocada preta, é isso? Então, nós temos uma dimensão exagerada de nós mesmos. Isso tanto ocorre no processo da culpa, como ocorre no processo da mágoa. A culpa é porque achamos que somos superior à pessoa que nos agrediu. A mágoa. Na mágoa, nós nos achamos superior à pessoa que nos agrediu. Puxa, você viu o que fulano fez comigo?
Que sujeito ingrato. Eu emprestei dinheiro para ele um monte de vezes e aí faz isso comigo. Então o fato de eu emprestar dinheiro me tornou maior que ele, olha só. Minha mulher me traiu. Como ela pode fazer isso comigo? Na entrelinha está dizendo, olha esse homem maravilhoso que sou eu, o ser mais belo, mais bom, mais rico de virtudes do planeta, como ela foi fazer isso comigo? Tudo bem se ela fizesse com esses miseráveis que andam pela rua fora, mas comigo não. Então a mágoa nos coloca em condição superior aos demais. Por isso, quando a gente fala de humildade, humildade é muito mais do que andar de chinelo. Se bem que andar de sandália havaiana nem é mais humildade, é chique agora, né? Antigamente dizia que a pessoa humilde, né? A sandália da humildade era a pessoa andar de sandália havaiana, mas a havaiana agora é chique pra caramba, né? Com a divulgação do Copacabana, e já associa com o Brasil. E aí a pessoa fala, e calçou a havaiana porque foi no Brasil, e no mundo todo a havaiana é famosa. Então a sandália, humildade é muito mais do que calçar um par de sandálias, do que andar com a calça rasgada. Se bem que as calças rasgadas agora são mais caras, estão na moda. Né? Então humildade, na verdade, é a gente se colocar não menor que o outro, mas colocar na condição de igual ao outro. É isso que nós temos dificuldade. E aí você pensa bem, se nós não conseguimos nos colocar igual ao outro, como colocar menor? E Jesus nos deu exemplo lavando os pés dos apóstolos. Ele, governador da terra. O que ele estava dizendo para nós? Quem foi estar com vergonha e lavar o pé dos outros? É isso. Eu lavo o seu. E aí Pedro falou, não, Jesus, o Senhor não pode lavar meus pés. O Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. O Senhor não vai lavar meus pés. Isso é humilhação na cabeça dele. Pedro quis dizer isso, né? Isso é humilhação. Aí Jesus disse, olha, se não puder lavar os teus pés, não será digno de mim no reino dos céus. Opa, essa vaga eu não quero perder. Então diz assim, não lava só os meus pés, não, Senhor, lava o corpo inteiro. E não será digno de mim no reino dos céus, não é um céu externo, não permitindo a proximidade, que ali era um momento de proximidade entre Jesus e os apóstolos. Essa proximidade com a mensagem, com a ideia cristã, iria provocar um bem-estar, um equilíbrio nos apóstolos, que é o céu. O próprio Jesus, em outras situações, vai dizer, o reino dos céus está dentro de vós. Então, achar que o reino dos céus era fora, é um espaço geográfico, é um equívoco teológico que não faz o menor sentido, porque o próprio Jesus já explicou, o reino de Deus está dentro de vós. Então essa coisa de vender um terreno, um lote, uma casa no céu, isso aí é desconhecimento do próprio Evangelho. Então quando nós nos sentimos magoados, é porque nós nos achamos superior ao outro. Tadeu, por exemplo, Tadeu é um amigo, e aí eu pedi Tadeu emprestado $1000, e Tadeu quis emprestar. Por que não emprestar? Será que ele está desconfiado de mim? Tudo bem se o adicionar? Hollenberg. Se fosse o Hollenberg, eu até entenderia Tadeu desconfiar dele. Se fosse a Paula, eu até entenderia. Mas Tadeu desconfiar de mim? Eu que sou um palestrante internacional? Grande coisa. Grande coisa. Tem pastores aí top, caindo. Igual a abóbora. Na Minas a gente fala, cair igual a abóbora. Porque a abóbora quando cai, ela racha a história toda.
O menino Zé Geraldo diz: quanto maior o voo, maior o tombo. Palestrantes espíritas que se esborracham. Não faz diferença. Perdem a oportunidade porque abrem a guarda. Então, toda vez, Paulo vai dizer o seguinte: toda vez que eu me sinto forte, eu me enfraqueço. Toda vez que eu me sinto fraco, me fortaleço. Então eu tenho que chegar no centro espírita e dizer: nossa, eu não estou aguentando nada, é isso? Não, o que o Paulo está dizendo, a fortaleza que ele quer dizer é a humildade, o perigo de se exaltar. O que Jesus fala? Aquele que exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Inclusive aqui o pessoal leva a sério, fala: quando você for em uma festa, nunca senta nas primeiras cadeiras. Essas são só a porta que você não ouviu, pegar fora para frente. Então, essas cadeiras são reservadas aos espíritos superiores. Eu lá na sociedade, sabe o que eu faço agora? Eu ponho na nossa casa lá, eu ponho uma carreira de cadeira, o pessoal vai chegando. Aí eu pego essa cadeira que ficou vazia, que é reservada aos espíritos, e põe lá atrás. Aí quem já está sentado aqui na frente, o pessoal leva a sério isso. Olha, não senta na frente, porque quem senta na frente será rebaixado. Então a pessoa fica com medo, mas isso é uma metáfora. Isso não é a realidade. Então pode sentar nas primeiras cadeiras que não há problema. Mas o que Jesus está dizendo ali é: não se sinta grande, não se sinta um tal. Porque aí você... Uma característica básica do espírito superior é a modéstia. Certa vez cheguei numa casa espírita que a companheira disse que o nome da casa espírita é Bezerra de Menezes. A companheira disse que no dia da reunião mediúnica que antecedeu a inauguração da casa, da sede, né? Eles mudaram para uma sede maior. O doutor Bezerra entrou no salão, olhou para ela e falou: muito obrigado por me homenagear com o meu nome. Eu disse: não, doutor Bezerra, não ia fazer isso. Não ia fazer isso. Ela ficou tão assustada. Eu disse: espera que esse Bezerra você viu? Pode ser o Bezerra da Silva, né? Bezerra de Oliveira, não Bezerra de Menezes. Sabe, não combina. O Chico jamais aceitava um elogio. Isso não é como diz a pessoa, chamavam, criticavam ele, chamavam de humildismo. Não é humildismo, não, é sabedoria. Porque por trás do elogio tem a responsabilidade. Contador Luiz é palestrante internacional. Você diz assim: agora tem uma palestra boa. Imagina se é uma palestra meia boca. Caramba, esse cara sai lá do Brasil para vir falar besteira aqui. Entende? Então quando você está embaixo, você não tem como cair. Agora, se você está em cima, você pode cair. Então, por que o outro não pode errar com você? Por que o outro não pode gritar comigo? Por que o outro não pode ser grosseiro comigo? Por que não? Não, mas eu não admito que ninguém seja grosseiro comigo. Ué, você é o governador do Colorado, é isso? Por que você não admite? Você é o presidente da República? É o Donald Trump, é isso? Por que não? Primeiro que a pessoa não é grosseira com você. Ela é grosseira. A gente tem mania de trazer tudo para o lado pessoal. Ela é grosseira. Podem ver toda pessoa estúpida que é estúpido conosco. Vocês podem lembrar aí. A gente sempre lembra de um desses. Pensa, se ele não é estúpido com as outras pessoas. Se ele é estúpido com as outras pessoas, então você tem que entrar na fila. Você é só mais um. Você não é o mais importante. Mas eu falei: não. Ele pode até ser estúpido com os outros. Comigo não. Mas por que, doutor? Quem você pensa que é? Percebe como é um processo de exaltação de nós mesmos? O que é isso? Orgulho. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, por isso é importante estudar o Alto Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Espírito fala? O orgulho e o egoísmo é a raiz, é a causa
de todos os males da humanidade. Mas todos, não tem nenhum que é. Todos eles dizem. Então, todas as vezes que a gente perceber algum traço de egoísmo, de orgulho, é porque nós estamos doentes. E nós levamos para o lado pessoal, é incrível. Eu atendi um caso de uma situação muito dolorosa. A moça estava namorando, estava noiva, faltavam 8 meses para ela se casar, apaixonada pelo noivo, feliz, dentro da concepção dela, e flagrou o noivo com a mãe. A mãe era viúva, flagrou o noivo com a mãe na casa delas, porque elas moravam juntas. Ela se enfureceu tanto que ela partiu para cima dos dois, de maneira que o rapaz saiu correndo e ela saiu de casa. Dias depois a mãe foi morar com o irmão. E esse ódio tomou conta dela, levando a uma depressão profunda e a 3 tentativas de suicídio. Graças a Deus não deram certo. E aí ela chega no consultório desse jeito, traída pela própria mãe. É uma situação que não é comum acontecer, mas acontece. Em Portugal eu encontrei um caso que o filho flagrou o pai com a esposa dele. Aí o pai saiu de casa, largou a mãe e o filho ficou com ódio. Foi embora com a nora. E morou com a nora até adoecer. Porque os homens são assim, eles largam as esposas, pegam a mais nova. Mas aí quando eles adoecem, a mais nova, ó, e adivinha onde eles vão bater na porta? Da ex. E aí esse camarada foi bater na porta da mulher que ele traiu com a nora, mas já doente. E aí ela cuidou dele e ele desencarnou. No entanto, o filho nunca mais falou com ele. E aí, a mãe estava assistindo a minha palestra e veio fazer a dedicatória do livro. Eu então fiz a dedicatória, eu disse assim, esse livro aqui é para o seu filho. Ele vai ler, é um livro que trata da convivência e do perdão, porque ele precisa perdoar um ente muito querido. Aí uma pessoa chorar. Eu não sabia da história. Aí ela contou a história que o filho trazia uma grande mágoa do coração pelo pai morto. O pai já havia desencarnado. Mas até hoje ele tinha muita mágoa porque flagrou o pai com a própria esposa. E aí, como esse filho eu não conversei, porque ele mora nos Emirados Árabes, eu conversei com a mãe, mas essa moça eu atendi. E aí, ela trazia dentro dela uma grande dor, a dor do abandono da mãe. Ela foi abandonada pela mãe. Veja, a mãe e o pai são figuras sacralizadas dentro do nosso arquétipo psicológico. E foi traída pelo amado, pelo noivo, pelo ex-noivo. Então eu perguntei a ela, por que você está tão magoado? Ela disse, claro, foi a minha mãe que saiu com o meu noivo, você tem noção, ele tomou o noivo e casou com ele. E estão os dois lá felizes e eu estou aqui, sozinha. Eu disse, veja bem, se ele foi morar com ela, quer dizer que ele não te amava. Você queria casar com um homem que não lhe ama? Para poder você ser rejeitada pelo resto da vida? Ah, não sei. Pensa. Você acha que a sua mãe foi má ou foi fraca? Ah, ela foi muito má. Ela foi muito fraca. Você acha que não dói no coração dela lembrar que traiu a própria filha? Ah, não deve doer não, que ela não presta não. Pois é, ela não presta, mas ela carregou você 9 meses na barriga.
estudou para te parir. Não presta, mas te educou na infância. Não presta, mas te levou para a escola, te ensinou a andar. Não presta, mas trabalhou duro para sustentar você quando seu pai morreu. Ela não presta. Ah, mas o que adianta ela ter feito tudo isso depois de pegar o meu homem? Mas você acha que ela pegou porque ela quis? Ou porque foi fraqueza? Ela forçou ele? Ela estuprou ele? Foi isso? Não, porque ele está vendo salafrário. Então, os dois se apaixonaram. Então isso não tem nada a ver com você. Como tem nada a ver comigo? Não tem nada a ver com você, não é pessoal. Ela se apaixonou por um homem que por acaso era um genro. E por fragilidade, na maldade, ela caiu na tentação. Será que você não cairia? Eu jamais faria isso com a filha minha. Você nem filha tem, como é que você pode dizer que não? Então sua mãe não fez de propósito. Ela fez por fraqueza. E ela o ama. E ele a ama. E você? Ela falou, e eu agora? Agora você vai encontrar uma pessoa legal que você possa amar, que te ama. E prosseguir. Mas eu não perdoo ela. Se você não perdoa, quem adoece é você. Quem adoece é você. Por que eu não perdoo ela? Porque eu sou superior a ela. É isso que ela quis dizer na entrevista. Eu não perdoo ela porque eu jamais vou fazer isso com a filha minha. Não sei. Quem sabe? A prova não veio ainda. Nunca aponta um dedo para o outro, porque 3 ficam apontados para você. Amanhã é amanhã. A gente não sabe. Então o desafio nosso é trabalhar essa distorção da nossa imagem de que somos superior ao que nós achamos ser. Porque se eu percebo que foi uma fragilidade, não foi pessoal, eu começo a entender e aí brota o perdão. Mas eu acho que não, que é pessoal, foi o outro que fez, que a culpa é do outro, etc. Na relação de culpa é a mesma coisa. Também nós nos achamos superior ao que nós somos. O que é a culpa? Digamos que eu pudesse atender essa mãe. A culpa é, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito. Por que eu não devia ter feito? Se fosse eu não devo fazer, para mim faz todo sentido. Devia ter feito. Devia ficar em que estado? Passado, presente e futuro. Devo, presente. Deverei, futuro. Devia, passado. Não é? Eu devia. Não devo mais, por exemplo. Não é? Devia no passado. Mas fazer é ação. Eu não devia ter feito. Ação, eu posso agir em que tempo? No passado, no presente, no futuro. Hein, gente? Só no presente. Nem no futuro eu posso. Mas pelo menos eu posso projetar. O futuro pelo menos eu posso planejar. Mas eu não posso fazer. Agora no passado, a ação do passado acabou. Eu não posso agir no passado. Para eu agir no passado, eu teria que burlar o ponteiro do relógio. Hoje o Tadeu falou assim, vamos ter que paralisar esse ponteiro aqui. Se ele fizesse isso, ele quebrava o relógio, que é relógio mecânico. Agora, se ele não parar o ponteiro, quem dirá voltá-lo? Então, a culpa é a tentativa de burlar o tempo, de voltar, o que não é possível.
Eu só posso agir no presente. Então, quando eu quero burlar o tempo, eu estou brincando de quê? De ser Deus. Eu quero alterar o tempo. Isso não é possível. No entanto, se eu perceber que passou, se eu perceber que a vida, na verdade, é uma oportunidade de aprender, pronto, fica fácil. A vida é a oportunidade de aprendizado, só. Imagina na escola, a gente estuda tabuada, certo? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, estudo. E aí, de repente, alguém me oferece uma conta de multiplicação. Quanto é? 225 vezes 184. E aí eu vou acertar a conta de início? Talvez eu erre. Eu vou errar uma. Aliás, tem um poeta brasileiro que ele diz assim, Paulo Leminski, ele diz assim, eu não erro uma... Tem gente que diz que não se pode errar 2 vezes, né? Tem que ditado? Errar uma vez é humano, errar 2 vezes é burrice. O burro não erra porque ele não tem consciência. Então, é humano errar 1, 2, 3. Aí o Paulo diz assim, eu não erro 1 vez, eu erro 2, eu erro 3, eu erro 4, eu erro 5, eu erro 6, eu erro até o eu aprender que só ele tem vez. Mostrando que somos falhos. Somos pequenos. De novo, a gente recolher a nossa pequenez, a nossa insignificância diante da grandeza do universo. Eu erro. Por exemplo, o voo de Boston para Denver ontem. A companheira disse, eu disse, vamos sair 3h30? Ela disse, não, 4 horas dá. Nessa fase de, como 4 horas da manhã, tem uma viva alma na estrada. Então, 40 minutos. Chegamos lá 4h40. O voo é 6, é voo doméstico. Está tudo certo. Eu falei, mas deveria ser 3h30. Não, 4 horas dá tempo. Resultado, saímos 10h04. Chegamos no aeroporto 4h30. Perdi o voo. Por quê? 2 dias anteriores, o aeroporto estava com mau tempo. Então, eu deveria ter consultado a previsão do tempo. Outra coisa, era o final das aulas e os alunos entravam de férias. Então, eu nunca vi tanto menino. Parecia um umbral invadido pelos meninos. Há uma invasão dos ETs do planeta, mas era menino para todo lado. E quando eu cheguei, aquela fila que dobrava o quarteirão, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. E eu não falo inglês, eu fui procurar uma senhora e disse, Denver, e ela não entendia nada. Aí eu peguei o Google Tradutor, bendito da tecnologia, e coloquei, eu quero ir para, como é que é o nome do outro estado que eu ia passar? Cincinnati. Tem negócio de Cincinnati. Então, aí eu falei, aí eu coloquei no Google, quero ir para Cincinnati e lá ir para Denver, em conexão. Aí dei para ela escutou. E saiu a mulher, mas a mulher, ela tinha uma deficiência física, então por mais que ela se esforçasse, ela ia devagarzinho, fora o que as pessoas tentavam perguntar. E ela dizia, e eu vou atrás da mulher. Aí ela foi me colocou numa fila menor. Mas a fila só tinha um policial federal para poder receber os passaportes. Aí quando eu vi, eu falei, perdi o jogo. Eu tinha certeza que eu ia perder o jogo. Aí na hora ela falou, por que você não saiu 3h30 de casa? Entendeu? Vem isso na cabeça da gente. Seu burro, por que você não manteve a ideia de sair 3h30 de casa?
Se você tiver saído 3h30, eu cheguei na sala de embarque 6h02. Se eu tivesse saído 3h30, eu ia chegar na sala de embarque 5h32. Pronto, eu ia entrar no avião. Ou talvez até mesmo, porque aquele enxurrado de menino que veio com a nave espacial não estaria aqui. A sensação que eu tinha é que desceu uma grande nave espacial e saiu aqueles meninos, igual aquelas bombas de circo, que vai saindo gente, vai saindo, e nunca acaba. É mais ou menos a sensação que eu tinha. E quem sabe aqueles meninos não apareciam lá, não estava na hora da nave descer ainda. Mas daí, são 6 horas, eu não posso voltar para 3h30. Pronto, relaxa. A máxima lição que eu posso tirar da próxima vez é 3h30. Mas é o máximo que eu posso fazer, mais não vou fazer. Mas não, a gente fica, se eu tivesse saído 3h30. Mas como eu sou burro. Mas eu não sei o quê. Veja, eu estou querendo voltar e ter a previsão de ser alguém maior do que eu era, naquele momento que foi escolhido 3h30. E a mulher que escolheu 3h30, ela não imaginava que ia ter aquela enxurrada de menino. Eu acho que se não tivesse tanto menino, dava tempo. É por causa do menino que invadiu o aeroporto. Invadiu o aeroporto. Então, mas ela não preveu, e ela ainda tranquila, ela parou o carro, e assim, a intuição dizia, corre, Aí eu disse, eu já posso descer, porque eu estava cheio de carro, né? Aí disse, não, espera um pouquinho, deixa eu encostar para ficar mais confortável. Só ali uns 10 minutos. 10 minutos que fizeram a falta danada. Então, assim como aconteceu com essa situação, acontece na nossa vida, com coisas mais importantes que isso. Por exemplo, dizer um desaforo para a esposa e perceber que você a machucou. Mesmo que você peça desculpa para ela, aquilo não resolve a sua consciência. Porque a culpa é um processo interno, não é o outro que me imputa a culpa, sou eu mesmo. Então mesmo que eu diga, me perdoa, aí ela diz, não tem problema, está tudo bem. Está tudo bem para ela que está em paz, mas o culposo continua com aquele sentimento. Porque eu, como bom marido, não podia ter feito isso com ela. Ou seja, eu me vejo melhor marido do que sou. Esse é o problema. Eu me vejo melhor do que sou. Então é um problema de distorção da imagem. É um problema de narcisismo. Dentro da mitologia, Narciso foi aquele jovem que apaixonou por si mesmo. Diz a história que Narciso era um jovem muito bonito. E Zeus criou para o Olimpo as ninfas. As ninfas eram belas mulheres que gostavam de sexo, cujo objetivo era a reprodução. Então elas deveriam seduzir os homens, satisfazê-los, deixar os dois sexualmente para que pudessem engravidar. Porque no fundo, as mulheres gostam mesmo de engravidar. Elas estão ali, enganam o homem, quero fazer sexo, mas no fundo, elas têm interesse de engravidar, de casar, de ter filho. O papo da civilização é o seguinte, o homem quer sexo, a mulher quer ter filho. Em pesquisas apontam que 99% das mulheres, 99% é muito alto, querem ter filhos. Apenas 70% das mulheres hoje querem casar. Então elas nem fazem questão de marido, porque elas querem um filho. Tem filho, pronto. Serão felizes para sempre. E o marido é descartável. Até compra hoje um banco de sêmen. Dê aí um sêmen aí. Quanto custa? Tá pronto. Tá bom, não tem marido. Veja, o homem, gente, é descartável. Eu fiquei tão triste quando eu descobri isso também. A mulher ainda não, que não existe um útero artificial. Estão desenvolvendo. Acho que os homens agora estão querendo ir às forras. Não existe ainda um útero artificial para o homem pegar um ovo, fecundar e jogar dentro do útero, uma forma, né? Imagina um forno igual assar um bolo. Você bota ali depois, deixa ali um tempo. Quando você abre, sai o menino lá de dentro. Não tem isso ainda. É preciso o útero da mulher. Agora,
o homem, só você pegar o óvulo dele e fecunda o espermatozoide dele, e fecunda o óvulo, pronto. Não precisa dele. Literalmente não precisa. Porque só precisa do óvulo, do sêmen dele. Não, mas Aloysio, precisa do meu sêmen. Não, meu amigo, seu sêmen com uma descarga ali, você gera milhões deles. Guarda no vidrinho, congela, pega uma pontinha ali. Pronto, não precisa de você. Então, diz Freud, a mulher gosta de filho e o homem gosta de sexo. Então, a ninfa era para seduzir os homens. E a ninfa Eco, o nome dela era Eco, ela se encantou com Narciso. Ela olhou para o Narciso e falou: nossa, que homem, que deus grego. Encantou com Narciso. Só que Narciso, meio sem noção, né? Não percebeu, não estava nem aí. E ela tentou, né? Que mulher, ela chega e olha para você assim, toma ali no vinho, toma uma tica, né? Esperando que você vá dialogar. Então o segredo é, se ela olhar para trás, é porque ela está interessada. Se ela não olhar, não estiver interessada, ela não olha. Então elas fazem esse jogo da sedução. Quer dizer, a gente faz o homem e a mulher. E Narciso não quis a Eco. E a mulher apaixona. E o amor consome a mulher. A mulher, ela ama muito mais que o homem. A mulher, ela se joga nas coisas. A mulher se joga na vida com os filhos. Os programas de combate à pobreza hoje colocam tudo em nome da mulher. Se botar em nome do homem, ele troca por cachaça. O homem não liga para a cria. Quem liga é a mulher. Claro que isso está mudando, mas com muita vagarosidade. Hoje a gente vê papai carregando, empurrando o carrinho, mas é muito menos frequente do que a mulher, ainda. Tem mulher que pega a criança, eu não sei como é que elas aguentam, a perna do menino quase que arrasta no chão. Aquela mulher pequenininha, magrinha, carregando aqueles monstros no colo e anda distâncias longas. Depois diz que são frágeis. Frágeis de jeito nenhum. Não pode ser frágil. Carregando um negócio grande daqueles e elas pequenininhas. Então, a mulher é tão envolvida, ela se joga no casamento, ela se joga na casa espírita, a gente vai ver aí, ó. Olha o nosso público. E isso é determinante em todas as religiões, não é só no budismo. Elas predominam, elas se preocupam mais com o mundo, com a transformação do mundo, com a transformação de si mesmas. Mulher tão envolvida, se joga tanto na relação, até o jeito da mulher brigar. Já viu como é que a mulher briga? O homem, quando briga, o homem é covarde. Para brigar, ele fica de longe, ele briga assim, ó. A mulher, quando briga, ela abraça a outra. Puxa o cabelo, rasga a roupa, ela abraça a adversária. Então, a mulher se envolve e o homem não. E aí Narciso, aquele sonso, não deu atenção a ela. Ela ficou muito. E aí, como ela se jogou na relação, esse é um perigo. A gente se jogar na relação sem saber o que o outro quer, sem ter um retorno do outro. Não dá para você subir uma escada de mãos dadas, subindo você todos os degraus e o outro não subir degrau nenhum. Então eu sempre disse para as minhas filhas, quando você pisar no segundo degrau, confere para ver se ele subiu também. Se continuar lá embaixo, não vai para o terceiro, não. Porque você vai subindo, aí a sua mão daqui a pouquinho não consegue mais manter grudado a vida, e aí você para. Então sobe no primeiro degrau e olha para ele, fica olhando para ele. E aí, vai sair do lugar não? Vai ficar assim. Não, é com você que eu estou falando, vai subir não vai. Tem que dar uma dura nos caras. Senão não sai do lugar. Então a Eco, como ela não teve esse cuidado, ela morreu de paixão. As outras ninfas ficaram tão bravas. E mulher, quando se acontecia o perigo, juntaram, fizeram uma greve e foram parar lá no Olimpo. E lá conversaram com os deuses.
história é essa? Como é que você deixa aquele bonitão, aquele corpo maravilhoso, aquele Deus grego, vai elogiando meu Deus com ódio, né? Maltratar a nossa amiga Eco, que morreu de desgosto. E Zeus ficou assim, aquele dono de mulher, né? Ele ficou assustado. Quando ele olhou, estava ela, a esposa dele também, mais algumas filhas, falou, nossa, a coisa pegou. Para ele mostrar que ele é Deus mesmo, ele falou, vou punir Narciso. Deu Narciso um jarro e disse, vá no lago límpido, eu quero lago clarinho, e pega para mim esse jarro de água para eu beber. Como ele é Deus, Narciso obedeceu. Narciso pegou o jarro e foi no lago. Quando ele enfiou o jarro no lago, que ele olhou e falou, o que é isso, gente? Que coisa mais linda é essa aí? Ele viu a própria imagem no lago e falou, aí ele falava assim, olha os braços dele. Aí ele falava assim, que lindo. Olha os olhos, olha a boca. Ele ficou ali. Diz uma tradução que ele morreu seco, olhando a própria imagem. Tem outras versões que alegam que ele pulou no lago para se abraçar com a própria imagem e morreu afogado. O fato é que os dois ele se deu mal. Então, o que é o narcisismo? É que nós somos a medida de tudo. Tudo nos atinge. Se a gente sai de casa para trabalhar e de repente engarrafa o trânsito, porque aconteceu um acidente, bateu um automóvel, aí você vai dizer, tanto lugar para esse cara bater o carro, foi bater exatamente na rua que eu tinha que passar. Então são situações que percebemos o grande orgulho que existe dentro de nós. Já viu como é que nós lidamos com a pessoa mais lerda? A gente não tem paciência com o lerdo. Mas fulano é tão lerdo. Ah, fulano, você não aguenta, fulano. Por quê? O que você entende como lerdo? Lerdo para você é a pessoa que não está na mesma velocidade que você. O Narciso. A Narciso. E a pessoa apressada? Tem aquele que está na velocidade maior que a nossa. Fala, meu Deus, só de olhar para você eu fico cansado. Como é que você aguenta? Vai morrer do coração, hein? Por quê? A velocidade ideal é a nossa, não é? Se é mais, nos incomoda. Se é menos, nos incomoda. Então nós somos o Narciso. Nós somos o rei, a rainha. A Faroli do Egito, o faraó. Então tudo está em torno de nós. Se o político lá em Brasília dizia, dá o dinheiro, olha o que ele fez com o meu dinheiro. Olha, não pode ter um político desse dinheiro, às vezes é aquilo que você votou. Eu morri de vergonha que a pessoa falou assim, o senador islamofóbico. Eu até escrevi uma coisa anônima para ela. O senador islamofóbico. E o senador que ela se refere, que persegue os islâmicos no Brasil, é o mesmo senador que persegue os gays, que persegue os padres. Eu coloquei, ele não é só islamofóbico, ele é homofóbico, ele é católicofóbico, eu não sei se ele é espiritofóbico, deve ser também, não sei. Agora, ele deve ser cristofóbico, ou seja, persegue o próprio Cristo. Porque quando a gente persegue uma pessoa que só, estamos praticando a cristofobia. É fala de um pastor. Fantástico de pastor, uma visão extraordinária. Ele diz, nas nossas igrejas estamos praticando cristofobia. Então, nós somos a referência. Nós somos o Narciso. Todos têm que nos obedecer. Todos têm que seguir a nossa velocidade. Então, se alguém faz alguma coisa, eu me magoo. Me magoei. Porque eu sou Narciso. Se eu faço alguma coisa com alguém, eu não devia ter feito. Porque eu sou Narciso. Se fosse Paulo, eu podia ter feito. Tudo bem, Paulo. Olha só, Paulo. O Tadeu é só o Tadeu.
um palestrante internacional. E aí qual o perigo? Qualquer coisa que aconteça de ruim, eu vou me punir de tal maneira que eu vou parar de trabalhar. O nosso maior adversário está dentro de nós. De maneira que o perdão é o ponto de libertação para todas essas anomalias do orgulho. O espírito Lázaro, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: toda civilização é marcada por um grande vício e por uma grande virtude. A vossa civilização é marcada pela virtude do desenvolvimento intelectual. Está lá, é o Espírito que diz, não sou eu. E realmente, nós somos a Lua, construímos naves espaciais, desenvolvemos a ressonância magnética, a ultrassonografia, a telefonia celular, aparelhos cada vez mais sofisticados. O IBM, criado em 1960, ele ocupava uma sala desse tamanho. Ele era menor, ele tinha menos memória do que o meu smartphone, que tem 64 GB. Olha o tamanho, cabe na mão. Quando nós compramos um microcomputador em casa, primeiro microcomputador da nossa família, primeira coisa que eu preocupei de internet, né? Primeira coisa que eu preocupei, pornografia. Digo, se os meninos já estavam na adolescência, falei, é o perigo da pornografia. O computador ficava no escritório, só tinha um para todo mundo usar. Sabe o que eu fiz? Fui lá, atrás da porta, tirei o ferrolho e arranquei a porta do escritório. Falei, quero ver o cara olhar filme pornô aqui com a porta aberta. Mas agora o computador cabe na mão. Agora eu vou ter que conversar com eles. Eu não vou poder controlá-los. E cada vez mais isso vai acontecer. Então, o desenvolvimento tecnológico é algo extraordinário. A minha filha, quando fomos fazer a ultrassonografia dela, já estava com 5 meses, só podia fazer com 5, 6 meses do começo. Aí, a gente deitou lá, o médico veio, passou a médica, veio, passou um cremezinho, ficou com aquele negócio na barriga, estou aqui, né? Assistindo. Aí, falou, pronto. Vem cá para você ver sua filha. Eu vi assim. Você está vendo não? Não. Está aqui, ué. Eu digo, estou vendo não. Você não está vendo não? Aí minha esposa não está vendo não, Luiz. Eu digo, não, está uma mancha preta aí só que eu estou vendo. Aí tinha um pontinho preto no meio daquela mancha preta. Falou, essa é a cabecinha dela. Eu não entendi nada, não. Gente, não dava para ver nada. E aí a minha esposa ficou emocionada. Essa cabecinha dela é coisa ali. Não tinha nada ali. Era só um ponto preto. Gente, eu fui ver uma ultrassonografia em 3D, colorido hoje. Aparece o bebê chupando o dedo. 3D. Olha a diferença. A ultrassonografia hoje faz com 2 meses, com 3 meses. Você deu certo com 3 meses de idade. Fez certo naquela época, era com 7 meses, 8 meses. Então, meu assim, não sei. Está mais para ser menino. Se não for menino, vai ser menina. Agora hoje não. Hoje você descobre se a criança vai ter algum problema mental, o que provoca às vezes aborto. Se a criança vai nascer com síndrome de Down. Olha o desenvolvimento tecnológico que nós temos. É uma virtude. Aí falou, mas também toda civilização tem um grande vício. E o vício da vossa civilização, eu achei assim meio emitido o Espírito dele falou isso. O vício da vossa civilização. Está dizendo assim, não estou mais aí não, já ó. Porque alguns espíritos que estão no Evangelho, era a última encarnação deles. Santo Agostinho também fala. Fazer como eu fiz na minha última encarnação. O livro espírita, aliás, ele fala. Questão 919.
Fazer como eu fiz na minha última encarnação na Terra. Ó, Santa do tio, vazou. Né? Então, o Espírito Lázaro fala: o vosso vício é a apatia moral. Apatia moral? Eu sou professor, fui professor a vida inteira, aposentei, estou dando entrada na aposentadoria agora. Mas dou aula desde novinho. Na sala de aula, existem 3 tipos de alunos, só 3. O CDF, os estudiosos, os alunos bonzinhos. Senta na frente, com a Paula, por exemplo. Esses são os xodós dos professores. Agora você vê que o professor é um bicho burro. Aquele aluno que senta na frente nem precisa dele. Então, se esse aluno aprende, ele chove no molhado, porque ele já é inteligente. São os alunos, os nerds, os estudiosos, os bons alunos. A segunda classe são os alunos que sentam lá atrás, na cozinha. Os que sentam no fundão. Quais são esses alunos? São os estudiosos também, né, gente? São não. Os alunos que sentam no fundão são os alunos bagunceiros. São os alunos que não aprendem. Aí eu não sei se são bagunceiros porque não aprendem, ou se não aprendem porque são bagunceiros. O fato é que eles te juntam lá atrás para ficar longe da guarda do professor. Ficam lá no fundão. São os alunos problemáticos. Todo dia está na coordenação. A pobre da mãe e do pai todo dia tem que vir na escola. E aí aquela luta para tentar recuperar esse aluno. E os professores se reúnem no conselho de classe e dizem: o que nós vamos falar, que vamos fazer com o João? E com a Paulinha. João e Paulinha, que senta lá no fundão. Eles o tempo todo falam, não presta atenção em nada. O que nós vamos fazer com ele? Vamos fazer um mapa de sala. Vamos dar uma atividade para ele. Vamos ameaçar que ele vai ficar reprovado. E eles ficam discutindo ali, os professores, o que fazer com aqueles alunos. Porque são alunos problemáticos. No entanto, alguns acabam sendo recuperados. Por quê? Porque há uma preocupação do professor. E tem o terceiro grupo de alunos. São os alunos que sentam no meio. São os alunos melhoral. Sabe o que é o aluno melhoral? Ele não faz bem nem faz mal. Eles não são notados. No final do ano, eles ficam reprovados. A mãe ou o pai chega desesperado na escola: meu filho ficou reprovado? Por que vocês não me avisaram? O que ele fez? Nada. Nem bagunça, desgraçado, fez. Então, como não fiz bagunça, ele não foi notado. Como não foi notado, não avisou os pais. Como não avisou os pais, eles se aprovaram. São os alunos apáticos. Isso é apatia. O aluno apático. O aluno melhoral. Não faz bem nem mal. Alguns de nós nos comportamos assim, no melhoral. O espírito muitas vezes bate no peito: nunca matei ninguém. Que bom, que pelo menos você não está na cadeia. Mas também não faz o bem. E aí eu tenho que ir no Kardec, o espírito vai falar para Kardec: se você não faz o bem, você faz o não. Então não existe essa de não fazer o bem. Não tem o que andar a apatia. E aí, o aluno, o ser que é apático, a apatia moral, a gente vai ver presente isso na parábola do samaritano. O cara estava caído. Passou o sacerdote. Quem é o sacerdote? Aquela pessoa dedicada ao espiritismo. Passou, saindo do centro, depois da palestra, sobre o perdão, e aí olha, vai embora. Apático a dor dele. Depois vem o levita. O levita é aquele especialista em espiritismo. É o palestrante. Que sai falando, espiritismo, decorou os espíritos, mas o meu carinho passa direto. Apático. Aí vem o samaritano.
E Jesus usa o samaritano para mostrar que qualquer pessoa pode sair da pratia moral. O samaritano era conhecido pelo povo judeu como alguém ruim. Eram adversários. Os judeus não gostavam tanto do samaritano que na hora de traduzir a mensagem colocaram parábola do bom samaritano. Por que é do bom? Porque os outros não valem nada. Então veja Jesus querendo desfazer o conflito social, coloca a parábola do samaritano. E eles colocam do bom samaritano. Mas isso é equívoco da tradução da Bíblia. Ali vai ver claramente ali a compaixão. Então nós somos apáticos. Nosso problema é esse. A gente não precisa ser santo. A gente não precisa ser o melhor espírita. A gente só precisa identificar os erros que existem em nós, as falhas que existem em nós, os vícios que existem em nós. Identificar. Mas como é que eu identifico? Quando eu olho para mim mesmo. Quando eu aceito. Se eu digo assim, olha, eu vou lá, mensuro a sua pressão, digo, olha a sua pressão. Lá em Minas eles falam tirar a pressão. A minha esposa diz, não pode tirar a pressão, tirar a pressão morre. Então, né, eu mensuro a pressão. E digo, sua pressão está alta. Tá não, essa máquina sua está com defeito. Mede de novo. Tá não, essa máquina está com defeito. Não aceita. Aí vai ter o quê? Um AVC. Então eu preciso aceitar. Eu sou uma pessoa impaciente? Sou. Eu sou impaciente. Não tenho paciência com ninguém. Muito bem, agora que eu sei que eu sou impaciente, como é que eu faço para me educar? Mas primeiro eu preciso aceitar. Enquanto eu achar que é o outro que fez, eu ficar, não, eu sou impaciente, que conta a Deus, pelo amor de Deus. Ele é muito devagar. Veja, eu estou transferindo. Eu narciso. Enquanto eu culpo ele, eu não assumo o meu defeito. Olha, eu sou estúpido, fui estúpido com a minha esposa, que ó, pelo amor de Deus, mulher quando está TPM, ninguém aguenta não. Não há homem que aguente. Por isso que eu fui estúpido com ela. Não, eu fui estúpido com ela porque eu sou um grosso, que eu sou um estúpido, que eu sou um impulsivo. Eu preciso educar isso. Se ela está TPM ou não, porque a gente sabe que a mulher na TPM, ela incorpora o próprio demônio, fica doida e quer agredir todo mundo. Mas é um processo hormonal, é uma questão orgânica. Não tem nada a ver com o desequilíbrio do homem. Então é um processo que eu tenho que construir. No Livro dos Espíritos, na questão 886, 886, pergunta a Allan Kardec aos Espíritos: qual o significado da palavra caridade? Como eu entendia Jesus? Eu achei toda resposta genial traz em si uma pergunta genial. E eu achei essa pergunta genial. Porque Allan Kardec dizia assim: qual o significado da palavra caridade de acordo com Aurélio Buarque de Holanda? Ou ele podia ser um pouco mais religioso e dizer assim: qual o significado da palavra caridade de acordo com o santo Google? Não sei se vocês conhecem esse santo. É um santo que faz milagres e responder a todas as interrogações, quase todas. No entanto, Allan Kardec pergunta qual o significado da palavra caridade, como entendia Jesus. Por que Jesus? Porque na questão 625, está lá, qual é o guia da humanidade? Qual é o modelo que devemos seguir? Qual é o ser que devemos nos espelhar? E a resposta é Jesus. É a menor resposta das 1018 respostas do Livro dos Espíritos. Jesus, 5 letras.
Então, se ele é o governador, se ele é a referência, se ele é o modelo, aquilo de céu sim. Então, a Kardec falou: eu não quero saber de caridade de acordo com o Aloísio. O Aloísio é imperfeito. Eu não quero saber o que é caridade de acordo com o Google. Eu quero saber de acordo com o ser, que é a referência. E por que Allan Kardec queria saber o significado da palavra caridade? Essa pergunta é genial, a gente às vezes não para refletir. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Fora da Caridade Não Há Salvação. Lá, os Espíritos explicam: se fosse fora da verdade não há salvação, não daria certo, porque cada um tem a sua verdade. Se fosse fora da igreja não há salvação, não daria certo, porque isso iria separar os cristãos. A minha igreja salva, a sua não. Você é do capeta. Vocês já ouviram isso? Eu costumo falar em alguns lugares aí, né? Aqui não falam não, mas em outros lugares, nem no Brasil. Mas costumam falar isso. Então, longe de unir, iria separar. Aí pensaram num outro princípio: fora do Espiritismo não há salvação. Essa eu confesso a vocês que eu gostei. Não sei porquê, mas eu gostei. Fora do Espiritismo não há salvação. Mas aí eu me lembrei do livro Missionários da Luz, do livro Mensageiros, em que Allan Kardec está passando no umbral e ele está no corredor cercado por cordas magnéticas. De vez em quando vem alguém querendo agredir, e quando ele toca na corda, ele toma um choque e volta. E aí o Espírito fala para ele: não se preocupe, André, só passa por essa corda quem tiver merecimento, quem estiver pronto para ser socorrido. Olha a grandeza do mundo espiritual. No entanto, uma mulher olha para ele e falou: André Luiz, oi André Luiz, eu sou espírita. Eu assisti a palestra do Dr. Bezerra de Menezes, lá no Centro Espírita Allan Kardec. Aí eu pergunto a você: se ela é espírita, o que ela está fazendo lá no mural? Quem ela está fazendo lá? Então, espiritismo salva. Eu sei que vocês estão decepcionados, também fiquei com isso, mas o espiritismo salva. Agora, fora da caridade não há salvação. Olha que genial. Quem é que pode fazer a caridade? O rico pode? O pobre pode? Pode. Mas se eu não tiver nada de dinheiro, eu posso liso, posso fazer a caridade? Pode. Abraçar a caridade, que compassa a caridade, isso não precisa de dinheiro. O jovem pode fazer a caridade? E o velho, pode fazer? Foi um 50, assim igual eu, 53, 5.3, como diz meu cunhado, pode? Pode. O preto pode? Pode. O branco pode também. O chinês pode? Pode. Eu ia falar asiático, chinês é asiático, né? O americano pode? Pode também. Todo mundo pode fazer a caridade, gente. Por isso, fora da caridade não há salvação. Então, se a caridade é a chave da porta da salvação, eu preciso saber o que é caridade. Será que caridade é encher a cesta básica? Um dia eu vi duas senhoras numa casa que eu trabalhava, brigando, quase saindo tapa, para encher a cesta básica, para distribuir com os pobres. Quando eu vi as duas brigando lá, eu disse: meu Deus, perderam a noção do que estão fazendo. A caridade, a distribuição de cesta básica, de sopa, ou passe, são apenas meio para o fim, que é a caridade. Então Allan Kardec queria saber o que é caridade. Mas tem que ser, não é qualquer pessoa que ia definir, não. Jesus. Aí vem a resposta: benevolência para com todos. E aquela pessoa que me maltratou, que eu estou com ódio dela? Todos. Todos significa que ela está incluída. Indulgências, depois eu entendi, né? Aí você coloca uma vírgula. Indulgência para com as falhas alheias.
Sabe o que eu entendi agora? Benevolência e indulgência. Está claro que isso é caridade? Talvez não esteja. E, sabe o que vem depois do E? E perdão das ofensas. Isso é caridade. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Só temos a agradecer a você, Boa Luísa,